Estamos de volta novamente, nossa terceira aula hoje, sobre leias e coordenadas, tá? Então, como falei para vocês, né, as leias são configurações, né, importantes, assim como os pontos de OSNAP, para você fazer antes de iniciar os seus desenhos, tá? Então, a criação das leias, leias é um termo em inglês, tá? Mas como nós estamos utilizando a versão em português, elas são chamadas lá de camadas, tá? O que ela faz, as leias, né? Então, ela possibilita, né, você configurar linhas e espessura de linha, a cor da linha, se é uma linha contínua, qual é a cor. Você configura isso antes de efetuar efetivamente o teu desenho, para que na hora de fazer os desenhos, essas configurações você possa utilizar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você quer fazer as linhas de um parafuso, né, para o curso voltado mais para o curso de vocês, de eletromecânica. Então, essas linhas, você pode configurar a linha do parafuso, você pode colocar uma linha vermelha, um exemplo, colocar uma linha contínua e definir uma espessura para essa linha, né? Então, lá você tem a opção de vários tamanhos de linhas, né, 20 milímetros, 15, 10, 30, tem linhas bem grossas. Daí você configura todas essas leias, né, todos esses itens para esse item, você nomeia ele também, você coloca lá o nome parafuso, aí você define a cor, vamos supor aqui vermelho, você coloca que ela é contínua, você dá uma espessura para ela de 10 milímetros, tá? Então, você configurou uma leia, tá? E aí, você pode fazer para todos os itens que você for ter no teu projeto, que você quer visualizar melhor, tá? Então, lá no Leias, na configuração, eu tenho leias para eu visualizar na hora de efetuar o meu desenho, e eu tenho linhas que eu posso configurar para a hora da plotagem, para a hora da impressão, tá? Então lá, quando a gente for ver nas aulas práticas, vocês vão conseguir perceber a diferença entre as linhas de visualização, tá? São como se fossem aquelas linhas primárias mais fortes, né? Que você consegue ter uma visibilidade melhor, e você vai ter as linhas para plotagem. Elas são um pouquinho mais fraquinhas, né, na visualização, mas aí na plotagem ela sai correta. Então, as leias, elas servem exatamente para isso, para você configurar, para você visualizar ao estar desenvolvendo o seu projeto, e para a área da plotagem, tá? Então, como eu dei o exemplo do parafuso, aí por exemplo, para outros desenhos, por exemplo, uma tubulação, né? Você também pode definir, aí você vai nomear, colocar o nome tubulação, você vai dizer a cor, a gente tinha botado parafuso vermelho, vamos colocar azul, né, para a tubulação. Então, toda a linha de tubulação, ela vai ser azul. Mas, professora, como é que eu vejo isso na minha área de trabalho? Já vai aparecer, como é que eu consigo, de alguma forma, colocar isso lá? Nessa parte, nessa janelinha aqui que eu trouxe para vocês, ó, embaixo, vocês podem perceber, bem no cantinho superior, essa janelinha de baixo é para configurar, isso que eu estou falando, mas elas vão aparecer lá em cima, lá onde tem aquele branquinho, que é o 0 padrão. Na hora que você clicar naquele iconezinho, na setinha, vai aparecer todas as leias que você criou. Então, tu tá na área de trabalho, e aí você vai clicar na setinha e todas as que você colocou, por exemplo, nós colocamos lá, nós fizemos aqui a do parafuso e a da tubulação, tá? Então vai aparecer as duas ali. Essa padrão, ela já vem do CAD, essa branca, a 0, né? Aí você vai criando todas as que você quer, tá? Então todas que você for criando, vai aparecendo ali na setinha, ok? Tranquilo? Então, as leias e, como eu falei, os pontos de OSNAP, você precisa configurar antes. Só que é lógico, para você configurar,
você precisa saber o que você vai fazer, que desenho que você vai fazer, né? Que projeto é. Então, sabendo-se disso, aí você vai criando as suas leias, tá? Conforme elas. Eu criei duas aqui só para dar um exemplo, né? Que foi a do parafuso e a da tubulação, beleza? Nosso próximo assunto agora é falando sobre as coordenadas, né? Como eu falei nas aulas anteriores, que a gente era um ponto de partida para desenhos, quando você quer uma exatidão, né? Então, nós temos três tipos, né? Nós temos a absoluta, a relativa e a polar. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho. Mas, dando essa introdução aqui sobre coordenadas, é o que eu falei, são as coordenadas lá da matemática, né? O plano cartesiano aí mesmo. É o eixo x e y, né? O eixo na horizontal, o y na vertical, conforme a figura. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Para a direita, positivo x e para a esquerda, negativo x. Mas aí, para que serve tudo isso? Vamos ver aqui na prota, que é a relativa. Então, para eu utilizar as coordenadas relativas, eu posso fazer um desenho sem estar fixo ali nas coordenadas, tá? Mas com elas, a gente, assim, alguns projetos, principalmente voltado para a área de vocês, é necessário, tá? Então, com ela, como é que eu faço isso lá no CAD? Eu trouxe esse exemplo aqui para a gente ver o que é a coordenada relativa cartesiana. Então, são as coordenadas dos pontos em relação ao último ponto clicado, tá? Eu não preciso tirar o mouse, eu não preciso tirar do desenho para dar continuidade. Projetista, na sua maioria das vezes, ele utiliza muito a relativa porque ele utiliza muito o teclado. Então, ele chama todos os pontos de um desenho. Por exemplo, se eu tivesse que fazer esse desenho aqui que vocês estão visualizando aí, eu não tiraria a mão do meu teclado. Eu teria uma sequência direta, né? Somente informando pontos para ele, tá? Então, por isso que é importante você fazer alguns desenhos utilizando essa coordenada relativa. Aí aqui, por exemplo, como é que é a nomenclatura dela? A nomenclatura você vai ter que colocar um arroba, você vai clicar, por exemplo, no primeiro, nesse exemplo aqui desse exemplo, você vai colocar a linha, acionar o comando linha, e aí, após isso, aí você já vai dar um Enter, né? Dá um Enter, e aí ele já fixou o primeiro ponto na tua área de trabalho, e daí em diante, gente, é só informar as medidas, que ele mesmo já vai fazendo a construção do teu desenho. Ou seja, eu não preciso tirar o mouse, a mão do mouse ali, ir para outro lugar, acionar outro comando. Não, eu dou continuidade tudo ali pelo teclado, tá? Então, só vou especificando as medidas que são necessárias. Aí, um exemplo é esse aí que eu trouxe para vocês, ó. Você foi lá, acionou o comando linha, né? Deu um Enter, especificou onde que começaria o teu desenho ali na tua área de trabalho, porque ela é bem ampla, né? Clicou, aí já vem... Você só vai agora especificando as medidas. Por exemplo, o P1 ali no desenho que eu trouxe de exemplo. O P1, você vai colocar o arroba, uma medida valendo x, porque como ela está no sentido horizontal, né? No sentido horizontal, positivo, porque é para a direita, olha, vejam, observam onde é que está o ponto P1 ali no desenho. Então, eu vou fazer uma linha no sentido para a direita, né? Para o eixo X. Então, o eixo X para a direita, ele é positivo. Então, eu vou especificar aqui as duas medidas, X e Y, sempre isso. Só que a única diferença é que eu tenho que colocar o arroba e colocar a direção, que é o sinal, né? Se for para a direita no X, é positivo. Se for para a direita, para a esquerda no X, é negativo. Da mesma forma, o Y. Para cima é o positivo e para baixo é negativo. Então, nesse exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, do P1 para o P2, eu vou ter valor no X, mas eu não tenho valor no Y. Então, por isso que ficou ali, arroba 50, que é um valor positivo para o X,
e 0 porque eu não tenho nada subindo ainda, eu estou construindo o ponto do P1 para o P2, ok? O que vocês precisam saber sobre coordenadas relativas é isso. Eu preciso colocar um arroba antes de informar a distância, né? As medidas. E levar em consideração a direção, que é os sinais, né? Se é positivo, se é negativo. E especificar minha medida X, tá? E colocar também a direção de Y. Se não for, se não tiver, é 0. Se não tiver subindo, se não tiver descendo, é 0. Tá ok? Então, basicamente, as coordenadas relativas são isso. Ok? E aí vamos conhecer as absolutas. Né? A absoluta também trabalha com o ponto cartesiano, né? Como se fosse uma introdução de coordenadas de ponto em um gráfico. Então, essa daqui, ela teoricamente, gente, ela inicia lá no eixo 0, né? Do plano cartesiano. De fato, ele tem essa referência. Vocês vão observar na área de trabalho do CAD que no canto inferior esquerdo vai ter esse eixinho lá, o eixo X e o eixo Y, se for bidimensional, que é o nosso caso, tá? Porque tridimensional ele já aparece 3 eixos, tá? Mas não vamos complicar, a gente está trabalhando somente no bidimensional, no dimensional, perdão. Então, a absoluta, a diferença da absoluta para a coordenada é que a absoluta, teoricamente, ela vai usar as próprias referências do plano cartesiano. Ela vai ter a origem dela lá no 0, tá? Então é isso. E já lá na relativa, ela não tem essa origem no 0. Por isso que você coloca o arroba, tá? Para dar uma direção ali para ele. Então aqui nas absolutas, você vai também, né, construindo o foguetinho aqui, que eu até já falei desse foguetinho nas aulas anteriores, mas você vai acionar o comando. Geralmente se trabalha muito, gente, com o comando linha, tá? Então você vai acionar o comando linha, vai dar um enter. Aí o primeiro ponto aqui, como o primeiro ponto que eu falei para vocês que a origem dele é no 0, tá? Então o primeiro ponto é 0, 0, tá? É 0 no X e 0 no Y, tá? E aí dá um enter. Aí o segundo ponto, isso aqui é bem facinho, bem tranquilo. Você vai especificar a distância. Se ele tiver no eixo X, é para o X. Se tiver para o Y, é para o Y, tá? Então aqui também vocês percebem a questão que você não precisa também especificar o negativo, os sinais aqui não entram, tá? Na absoluta. Apesar dele considerar a origem e considerar o plano cartesiano, mas ele não considera a questão da direção no sentido de especificar os sinais, menos nem mais. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, né, você colocou 0, 0, aí o segundo ponto, eu tenho 40, que é a distância do eixo X, e tenho 0 no Y. Então, basta eu dizer isso, que é 40 e 0. Aí ele já considera. Porque eu estou com a origem no 0. Tá? A minha origem, nunca esqueçam, que na absoluta a origem é no 0. Então eu não preciso mostrar os sinais. Ok? Então todos os pontos, como vocês podem observar, foram construídos dessa forma. Aí eu tenho no terceiro ponto aí 40, eu continuo no 40, aqui no meu plano, eu continuo no 40, mas agora eu vou subir. Eu tenho que dar uma distância pro eixo Y, né? Então, uma altura, teoricamente. Então, eu dei 10. Então, eu continuei no 40 e agora eu fui subir 10 casas, tá? E aí, assim, gente, você vai construindo, tá? Então, só para vocês tentarem entender a voltinha aqui do foguete, né? Que é acho que é o quarto ponto. O quarto ponto. Então, eu continuo no 10, no Y, eu continuo no 10, mas eu preciso dar uma direção para o Y. Aí eu coloquei 30 casas, tá? Então é isso. Basicamente, é isso, tá, gente? E a última coordenada
é a coordenada polar. A coordenada polar é quando eu utilizo ângulos. Eu vou precisar colocar direções, distâncias e vou conseguir colocar ângulos. Por exemplo, quando eu tenho aqui construindo essa figura, um exemplo, eu vou, alguns momentos, ter que informar ângulos. E aí, como é que eu faço isso, né? Na hora de colocar as especificações lá no desenho. Eu vou começando aqui também acionando o comando line, né, que é o linha, dando um enter. Aí eu vou especificar o primeiro ponto lá na minha área de trabalho, tranquilo. E na sequência, eu também, na polar, eu vou utilizar também o arroba, certo? E o arroba, gente, aqui, logo na sequência você vai dizer a distância que você quer e informar o ângulo. Só que aqui tem um detalhe. Para eu informar o ângulo, o meu CAD ele só entende se eu colocar o sinal de menor que, tá? Somente. Isso, o menor que é utilizado como uma simbologia para informar ângulos, tá? Então, quando eu for fazer o meu desenho, por exemplo, como eu tenho esse aqui, eu vou colocar lá arroba, vou especificar a minha distância, vou atribuir o sinal de menor que, dizendo que ali, aquela próxima medida não é uma distância, vai ser um ângulo, tá? Então, a nomenclatura é um pouco diferente. Só recapitulando, que já deve estar dando um nó aí na mente, lá na relativa, você precisa especificar o arroba, a distância e tem a questão do sinal. Tá? Então, especifica X e Y e o sinalzinho, né? Dando a direção. Na absoluta, você usa como referência a origem, né? Do plano cartesiano. Então, aqui você só especifica as medidas. E na polar, que é essa que a gente está vendo agora, você continua utilizando o arroba, especifica a distância, tá? E usa o sinal de menor que para poder informar o ângulo. Então, como nesse exemplo aqui, vamos ver alguns, ó, você acionou lá, né, a linha, chamou o comando, deu um enter, especificou o primeiro ponto na sua área de trabalho, tá? E aí, assim, o primeiro ponto, né, é onde tem aqui o P1, ó, lá em cima, tá? Então, você vai colocar uma distância. Então, ele colocou nesse exemplo aqui, arroba 20, que é a distância, clicou no sinal de menor que e atribuiu esse ângulo de 315 graus, tá? Isso para formar esse ponto do P1 para o P2, beleza? E assim, gente, são todos os outros. Por exemplo, o segundo aqui, do P2 para o P3, foi só uma distância, não tem ângulo, né? Então, por isso ficou arroba 25 menor que zero, porque não tem um ângulo aí, eu tenho uma linha. Já no outro, do P3 para o P4, né, ficou arroba, eu tenho já uma distância e tenho um ângulo aqui. Eu só preciso ter essas duas informações para usar a coordenada polar, né? Então, ficou arroba 10, menor e o ângulo 30, de 30 graus, tá? E assim você vai construindo os teus desenhos, né? Vamos continuar aqui nesse outro ponto, no ponto P4, né? No P4, do P4 para o P5. Também é a mesma coisa do anterior, do P3 para o P4. Eu tenho uma distância e também tenho um ângulo. Então, qual seria ele? Eu tenho o arroba 10, que é a distância, e eu tenho, vou especificar um ângulo de 240 graus, tá? E assim a gente vai construindo todas as nossas figuras, né, através disso. Mas, professora, eu tenho outras opções de fazer, se eu não quiser utilizar as coordenadas, nenhuma delas, tem, você pode fazer. Todos os desenhos no CAD, você faz livre, tá? O próprio projetista é que vai achar a melhor forma
de fazer para ele, né? Aqui eu estou passando as dicas de como facilitar os desenhos, mas na hora da execução, quem vai teoricamente definir o que é melhor, como é melhor, é o próprio usuário, né? É você. Então, você encontrando uma outra forma de fazer os teus trabalhos, que facilita, que for mais rápido. Olha, tem projetista que não usa o mouse, tem projetista que só usa o teclado, né? Chamando os comandos, digitando, né? Então, vai depender muito de como for mais fácil para você, tá? Então, hoje nessa aula nós trabalhamos a questão, né, das teclas que vão te auxiliar também, que vai facilitar a sua vida, assim também como algumas dicas de desenhos mesmo, né, que foram as 3 coordenadas que nós trabalhamos aqui, que é a polar, a relativa e a absoluta, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. A nossa próxima aula vai ser sobre a criação, teoricamente, de desenhos, tá? Passar alguns comandos aí importantes, tá? E eu agradeço a assiduidade aí de todos vocês. Hoje é a nossa 4ª aula, né, sobre a disciplina Desenho Assistido pelo Computador, o famoso CAD, tá? E agora, teoricamente, nós vamos entrar nas ferramentas, né, propriamente de criação de desenhos, né? Então, vamos conhecer aqui uma das principais, que é uma básica mesmo, que é o Line, né? Como eu já falei bastante para vocês. Mas o Line, gente, aqui que eu trouxe é porque era em outra versão ainda, né? Era a versão em inglês. Mas aqui essa que nós estamos trabalhando agora, ela está em português, tá? Que é linha mesmo, tá bom? O nome. Então, a linha, gente, basicamente ela serve para fazer todo e qualquer desenho, tá? Então, por isso que a gente chama que ela é básica, porque para qualquer figura geométrica, qualquer coisa, eu já tenho algumas de figuras geométricas já prontas, né? Mas a linha para construção de plantas baixas, nos outros cursos aí, né? Ela é fundamental, tá? E para o nosso também, né? Desenho de uma tubulação, desenho de um parafuso, desenho de um sistema elétrico, de um veículo, né? É básico também porque a linha está em todos eles, faz parte. E aí, assim, como é que eu aciono isso, professora? O comando de desenho. Naquela primeira aula, eu mostrei a área de trabalho, né? Onde a linha, ela faz parte do menu padrão. Dentro do padrão, eu tenho todos os itens, na verdade, todos esses comandos que nós trabalharemos nessa aula estão dentro desse menu padrão, né? É o menu de criação de desenho. E a linha é o principal, tá? Porque por ela a gente faz todo e qualquer projeto ou desenho, tá? Então, vou clicar nela, acionar o comando lá pelo menu, clicando nessa figurazinha, né, como vocês estão visualizando aqui no canto superior esquerdo. Ela tem essa nomenclatura, né, uma linha com dois pontinhos aí nas suas extremidades. Então, esse é o comando line. É importante assim porque mesmo estando em inglês ou português, onde você visualizar essa nomenclatura, você vai saber que é o comando linha, tá? E aí para ela, gente, o que eu preciso saber sobre a linha, né? A linha, ela é um segmento, né, contínuo, mas é um segmento independente, né? Eu posso fazer como nessa ilustração aqui já na outra parte direita, né? Clico no ponto 1, clico no ponto 2,
clico no ponto 3, vou fazendo vários pontos, mas todos esses pontos, eles são independentes uns dos outros, tá? Eles não têm uma interligação com um. Se eu quiser, por exemplo, remover o ponto do ponto 1 ao ponto 2 e deixar só o ponto 2 ao ponto 3, essa linha formada, eu consigo, tá? Então, a linha, ela permite isso, são pontos contínuos, mas são independentes uns dos outros, tá? Eles não formam uma ligação. Estou falando isso porque eu vou falar do próximo comando, que é o comando polylinha, né? Ou polyline em inglês, que o polyline, ela tem essa mesma função de criação de linhas, só que ela a do polylinha, ela é segmentada, né? Ela é unida. Eu vou, por exemplo, aqui, como vocês estão vendo na figura abaixo, ponto 1 ao ponto 2, ao ponto 3, ao ponto 4, ao ponto 5, ao ponto 6, aí fechou lá no ponto 1, usando o polylinha, né? Eu posso fazer essa mesma figura com o line. A diferença entre elas duas vai ser somente que o linha, ela vai estar com linhas independentes umas das outras, enquanto o polylinha, ela vai estar unida, segmentada, fazendo parte. Mas e aí, professora, eu não tenho uma outra forma que eu possa, de alguma forma, tirar, se eu quisesse fazer aquela figura lá embaixo, e aí eu não precisasse mais daquele ponto 1 ao ponto 2. Tem como tirar? Tem. Tem um comando chamado explodir, que aí você poderia aplicar essa figura. Aí o que ele faria? É como se ele fizesse uma explosão mesmo nos cantos. Ele explodisse cada canto desse daí. Mas aí, gente, pensa bem. Se eu posso fazer essa figura de forma mais prática, eu posso usar o linha mesmo. Eu faço ela, porque todas as linhas vão ficar independentes. Se eu quiser tirar uma, tirar outra, eu vou poder, né? Melhor do que usar dois comandos para resolver o mesmo problema, tá? Que é o caso. Então, qual é a diferença? Recapitulando, qual é a diferença entre eu utilizar o comando linha e eu utilizar o comando polylinha? O linha, eu faço quantas linhas eu quiser, mas todas independentes, pontos independentes, linhas independentes, tá? Enquanto o polylinha, eu faço linhas unidas umas com as outras, tá? Não quebradas. Eu quebro utilizando um outro comando, né? Como falei para vocês, que é o explodir. Mas esses são dois, né, que a gente utiliza bastante, o linha e o polylinha. E aqui vamos conhecer mais. A gente usa também o arco, né? Eu coloquei tanto o inglês aqui no arco, né? Arc e arco. Mas o arco, gente, ele serve também. Existem vários tipos, né, de fazer. O pessoal de edificações usa muito para fazer a fechadura de porta, né? A porta, né, na planta baixa. Aqui nos desenhos de eletromecânica ou mecânica, utiliza-se também bastante. Às vezes, como está o exemplo aqui, ó. Para fazer a parte, né, desse desenho, essa parte circular, eu poderia usar um círculo, tá? Se eu quisesse, começava pelo círculo, depois eu tiraria o excesso de linhas do círculo, mas como eu tenho a opção de usar o arco, eu posso usar o arco. Então eu desenhei, fiz a minha outra parte desse meu desenho, e agora eu quero finalizar essa abertura aí que ficou. Eu posso usar um arco de 3 pontos, que é esse exemplo aqui. Eu tenho vários tipos de arcos, tá? 3 pontos, né? Início, centro e fim. Eu tenho início, centro e ângulo. Tenho infinidade de possibilidades de criação de arcos, né? Também tenho início, centro e especificar um comprimento. Início, fim, um ângulo. Início, fim, direção. Início, fim, raio. Um centro, um início, um fim. Nesse exemplo aqui, ele usou esse de 3 pontos, né? Eu cliquei, eu acionei o meu comando, escolhi o arco que eu queria, que era o de 3 pontos, cliquei no primeiro ponto, que é na parte onde tem o número 1, cliquei no segundo ponto, né, ali,
teoricamente no meio, e na parte superior o terceiro ponto. Aí automaticamente ele já fez. Sem medidas, nesse caso. Esse aí é o mais fácil. Agora, os outros você também pode utilizar dependendo da sua necessidade, né? Por exemplo, quando você tem um centro e você tem ângulo, tá? Aí você já pode utilizar essa terceira opção, ok? Então, são recursos, né, que teoricamente já traz pronto para a gente um desenho. Não preciso criar basicamente lá do iniciozinho. Eu já tenho praticamente um arsenal de opções aqui que me auxiliam. O próximo comando é o comando círculo, tá? Então, esse comando também, eu também tenho outras opções, muitas opções de criação dele, né? Eu tenho a opção aqui, como vocês estão vendo, de especificar o centro e o raio, ou seja, eu clico nessa primeira opção aí, basta eu clicar no centro ali de onde eu quero e arrastar, ele vai me pedir um raio. Aí eu especifico o raio que eu quero. Tem a opção também de você especificar o diâmetro que você quer para aquele teu círculo. Também tem a opção, essa segunda opção. A terceira, eu posso especificar somente 2 pontos. Tá? Eu clico no primeiro ponto, clico no segundo, ele entendeu. Tá? Quando eu acionei o comando círculo, ele me deu essa possibilidade. Então, quando eu aciono o comando círculo, eu posso escolher dentre vários. A outra de baixo é 3 pontos. Então, aqui eu já tenho o primeiro, segundo, terceiro ponto. Então, também é uma opção. Se eu quiser também especificar tangente, tangente, raio, também é possível. Tangente, as 3 tangentes, ó, conforme a figura. Então, é possível também, tá? Então, gente, todos esses comandos que eu já falei, todos eles vocês têm 2 possibilidades, tá? De acioná-los. Tanto pelo menu padrão, que eu falei para vocês, né? Que já fica até disponível lá, aparecendo na tela embaixo, nessa nova versão, quanto você pode acionar pela barra de rodapé, né? Pela caixa de diálogo, né? Você pode, por exemplo, o círculo, você clica C, você sabe que ele começa com a letra C, então clica no C, e aí vai aparecer várias opções para você, e aí você visualiza onde está o nome círculo, tá? Dessa forma, vai facilitando aí para você. Então, vocês têm essas 2 possibilidades aí para acionar um comando, ok? Então, dando continuidade, vamos ver o próximo, é o retângulo. Como eu falei para vocês, vocês têm possibilidade de desenhar um retângulo com uma linha, mas também você já tem ele pronto, tá? Então, o retângulo aqui também, ele tem outras opções, é porque eu não trouxe a foto das outras opções, mas você tem a opção dele como um retângulo maior na horizontal e menor na vertical, com uma altura menor. Você tem o contrário dele, né? Maior na vertical e menor na horizontal. Tem uma infinidade de opções, gente. Você já tem praticamente pronto. A única coisa que você precisa saber é o que você vai fazer. Como que você vai montar aquele teu desenho. Por exemplo, se tu for fazer um parafuso, tu tem que saber. Tu pode usar um círculo, né, para a cabeça do parafuso. Você pode usar outros comandos, como a esfera, as molas, né? Tem um comandinho também chamado mola, mas nessa aula a gente não vai ver. Também que ele já traz a aparência mesmo de um parafuso, né, enroladinho. Então, você tem que saber para onde você vai usar, o que você vai fazer com ele, né, para que você possa, de alguma forma, achar o melhor recurso para poder utilizar, para melhorar a rapidez aí, tá? Então, as opções são essas: retângulo, círculo, arcos de vários tipos, né? Tem o polígono também, ó. O polígono também, você também tem algumas outras opções, você pode clicar no primeiro ponto, no segundo ponto, ele pode ser inscrito ou subscrito. Então, conhecendo todos os teus comandos, vai ser possível você fazer o teu desenho, tá? E aí o que você precisa saber é qual destes recursos você vai estar utilizando, certo? Então, vimos agora o retângulo, o polígono, vamos conhecer mais 2 aqui, né?
A elipse. A elipse aí também, ela tem várias opções, tá? Essas três que eu trouxe aqui o exemplo para vocês visualizarem. Você pode ter a elipse pelo centro, clicando no primeiro ponto, tá? Clicando no segundo ponto e no terceiro ponto, mas aqui você precisa especificar uma medida, né, dessa elipse aqui, tá? Ou que seja o raio dela, tá? Mas de alguma forma você precisa especificar. Essa do centro, essa primeira aí, né, ela cria uma elipse, né, utilizando um ponto do centro especificado, ou seja, tu clicou, acionou esse comando, o que você vai fazer? Vai clicar na sua área de trabalho, definindo ali o centro, tá? Então, definindo o centro, aí tu só vai arrastar para o segundo e terceiro ponto. Clicando nas áreas de trabalho, você delimita, você delimita quais são esses pontos que você está querendo formar. E aí, na hora que você definir o último ponto, aí já vai estar pronta a sua elipse, desse tipo, né, do centro. Aí tem essa outra do eixo fim também, certo? Tem essa última também aqui, que é o do arco elíptico, tá? Ela é um pouco mais complicada, mas você pode utilizar para início, para treino, essas primeiras aí mais tranquilas, mais fáceis. Eu usaria, né, teoricamente, eu nem usaria essa do arco elíptico, eu já utilizaria uma daquelas opções do arco, né, porque facilitaria. Então, você vai perceber que no seu dia a dia, quando você começar a utilizar esses comandos, que o que eu sugeri aqui, às vezes, para você utilizar em algum trabalho, você vai ver conforme a sua necessidade, você vai definir conforme o que você vai querer, tá? Então, é bem tranquilo também. Essa oitava é o Ashura, né? A Ashura, você vai fazer um preenchimento de uma área, tá? Seja ela qual for. O pessoal de civil, eles utilizam muito, por exemplo, para banheiro, né? Você vai fazer o preenchimento de uma área, colocar um piso diferente, né? E daí você vai poder usar esse recurso. Então tem inúmeros tipos de achúrias, né? Você tem com listras, tem com quadrados, retângulos, tem uma infinidade de tipos. Tem um preenchimento também sólido, completo, tá? E é interessante também a questão da achúria, mais voltado para o pessoal de civil, que não é o caso de vocês, mas como eu trouxe aqui, até fazer essa demarcação de limites, né, de um bairro, de uma cidade, tá? Essas linhas, ele também consegue fazer, tá? Tem também essa achúria de gradiente, onde você faz o preenchimento sólido e ele vai te dar várias cores, tá? Nesse preenchimento gradiente, tá bom? Então, a achura também é importante você conhecer. E, por último, aqui, a gente vai ver o comando texto. O comando texto também é bem tranquilo, ele já fica nessa parte próximo de edições, na verdade. Não especificamente dentro dos comandos padrão que eu falei para vocês de criação de desenho, mas aqui mais de edição mesmo, tá? Mas aí eu trouxe porque é um dos itens também importante. Então, você aqui vai poder identificar, colocar um nome, dar um nome para o teu desenho, tá? Pode colocar como vários tipos de fontes, alturas da letra. Aqui você pode configurar uma infinidade de itens para ter uma boa visibilidade lá no teu desenho, tá? Então, o texto também é muito importante, tá? Quando você vai fazer uma criação de desenho, além de outros itens que não serão possíveis nesse módulo agora, que seria a questão de cota, você definir a distância, mas aqui, pelo menos com esse básico, com
esses 8 porque o texto ele é mais considerado do menu de edição, tá? Mas esses 8 comandos que foi apresentado hoje, vocês conseguirão fazer uma infinidade de projetos, tá? Agora é o que eu falei, para isso você precisa ter prática, tá? Não adianta apenas ver a parte aqui teórica e não praticar. Como eu falei para vocês, é possível vocês baixarem essa versão gratuita de estudante por 1 ano, tá? De graça. E aí, à medida que você ainda estiver na escola, você pode renovar isso a cada ano. Então, usufruir aí de um programa que é caríssimo, né? Como você, como estudante ou professor, você consegue hoje ter essa possibilidade. Então, gente, é isso. Com esses recursos, vocês conseguirão, tá? Fazer muitos trabalhos, muitos projetos. E eu agradeço, tá? Espero que vocês tenham entendido e fiquem em casa. Não saiam. Obrigada.